E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Estava fazendo uma consulta aqui no STJ sobre alguns julgados e parece que os tribunais de justiça realmente cada vez está piorando a situação. Um julgado interessante, daqui a pouco eu vou estar compartilhando com vocês aí a decisão do STJ, e que corrigiu mais um erro lá do estado de São Paulo. A questão toda é a seguinte: o sujeito estava sendo processado lá por tráfico de drogas, enfim, aquela confusão toda. É, Foi abordado, não foi encontradas drogas, enfim. A palavra dos policiais foram levadas em consideração. O réu utilizou o direito de ficar em silêncio, estratégia da defesa. É, o juiz de primeira instância absolveu, porque não tinha provas suficientes para levar a uma condenação, absolveu o réu. O Ministério Público não satisfeito, como fiscal da lei e verdadeiro acusador, né? Ingressa lá com recurso, apela, e o Tribunal de Justiça dá provimento ao recurso, condenando o sujeito com base no depoimento somente dos policiais e ainda utilizou ainda na sua fundamentação a crítica de que a defesa utilizou como estratégia o direito de silêncio, o que levava a crer, né, é, pela prática do crime. Gente, Constituição Federal, Código de Processo Penal, tá lá, artigo 186, Constituição Federal, doutrina, jurisprudência. Isso já é assunto mais do que pacificado, que é direito do réu não falar. E essas pessoas parece que, sabe, estão com algum problema. Não querem enxergar o que é nítido, que é claro que o Estado está colocando, que já inseriu na Constituição, e ainda assim os tribunais, alguns juízes, desembargadores, insistem em não respeitar a lei. Quando que isso vai parar? Será que o Conselho Nacional de Justiça vai ficar vendo isso, né, de camarote? Não é possível que alguém não faça, algum órgão, alguma instituição não faça algo contra essas arbitrariedades, porque isso é um erro judicial muito grande, o judiciário, como queira dar o nome, não sei se por falta de conhecimento, que eu acredito que não seja, talvez por excesso de rigor em querer fazer justiça de qualquer jeito. Todo mundo quer justiça, ninguém quer traficante na rua. O problema é que tem que ter prova. Agora, colocar na conta do sujeito o direito dele ficar em silêncio como uma fuga para uma suposta verdade para condenar, chega a ser absurdo, né, gente? E aí isso tem que parar lá em Brasília. Quer dizer, se o sujeito estiver preso, vai ficar 2, 3 anos preso aí, porque tem alguém que imagina, um grupo de pessoas que pensam de uma forma diferente, porque acham que a justiça tem que ser feita segundo o que eles pensam que é justiça, e que está completamente fora do que diz os fatos e as provas, e quer condenar. Tá demais, por isso que o STJ, o STF está soberbado de trabalho lá, as pessoas estão padecendo porque não estão respeitando direitos e garantias individuais das pessoas. Isso pode ser qualquer pessoa que está andando na rua aí ser abordada e se ver processada e por falta de prova ainda ser condenada, ser presa. Essas pessoas que tomam essas decisões precisam ser punidas administrativamente, criminalmente, civilmente. Não é possível. A sociedade está aí padecendo. Os advogados, a defensoria pública, o Ministério Público fica de paisagem acusando as pessoas quando deveria estar exercendo até o papel de fiscal da lei, de só processar alguém que se efetivamente entender que tem provas cabíveis ali. E se essas provas que estão ali, se elas foram produzidas observando o nosso ordenamento jurídico, observando a legalidade, a legitimidade, e ver um ato de um juiz, e às vezes fica ali parado, ali fica duas pessoas ali, parece um concurso, né?
de agentes, sabe, com o objetivo de condenar, principalmente de consorte, ativo, acusatório. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão sofrendo. E aí o STJ vem, tem que corrigir essas coisas todas. Vou compartilhar aqui a tela e vou ler aqui uma parte lá do que a sexta turma mostra, né? Essa eu vou fazer questão de ler com calma para vocês verem o absurdo que está acontecendo. Olha lá, ó. Violação do direito ao silêncio e falta de provas levam sexta turma a absolver acusado de tráfico de drogas. Essa decisão aí, essas informações veio aqui no dia 9/6 de 2023, está falando agora, há pouco tempo. Por avaliar que houve violação do direito ao silêncio e uma série de injustiças decorrentes da origem social do acusado, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um jovem que foi condenado por tráfico de drogas apenas com base no depoimento de policiais que fizeram a prisão em flagrante. De acordo com o colegiado, o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, adotou o raciocínio enviesado ao considerar como verdade incontestável a palavra dos policiais que realizaram a abordagem, adotando assim interpretação que considerou mentirosa a negativa do acusado em juízo. Essa postura teve seu ponto de partida no silêncio do acusado na fase investigativa, ou seja, se o acusado ficar em silêncio, agora você é culpado. Ah, pelo amor de Deus, gente. Na origem do caso, o jovem foi preso em flagrante por policiais em atitude que revelaria suspeita de prática de tráfico de droga. Mas o juízo de primeiro grau o absolveu sob o argumento de que as testemunhas dos policiais não foram suficientes para comprovar os fatos. Nem a droga, nem a balança de precisão estavam sob a posse do réu. Então, né, parece até enterro de anão, apareceu alguma coisa lá, bota na conta de alguém. Quer dizer, não tinha droga na posse do sujeito, nem essa suposta balança lá para fazer lá a pesagem dessas drogas. E porque o cara foi suspeito, foram lá e prenderam o cara e fala que o cara está traficando, joga o cara lá na prisão, depois o tribunal vai, vamos condenar, porque ele também usou o direito de ficar em silêncio. Mas está na Constituição, está no Código de Processo Penal. Isso é o de menos, o problema é do Código, vamos fazer o que a gente quer. Então, a lei de abuso de autoridade não está valendo? Como é que está funcionando essa coisa aí, hein? A sentença foi revista pelo Tribunal de Justiça, que decidiu condená-lo por entender que a negativa de autoria, né, do crime apresentada pelo réu em juízo seria estratégia da defesa. Agora, se a defesa criar estratégia de tese defensiva, né, é contra a lei, é contra os fatos, né, é contra a verdade, é contra o direito do réu de se defender. Incrível isso. Nos termos utilizados pela Corte Estadual, ele se valeu do direito constitucional de silêncio, comportamento, abre aspas, comportamento que, se por um lado não pode prejudicado, por outro permite afirmar que simplória negativa é mera tentativa de se livrar da condenação. Gente, fecha aspas. Gente, que absurdo isso aqui. Isso aqui é demais. Realmente é demais. Tem alguma coisa errada aí, não é possível. Corte Estadual errou ao se contentar com a versão dos policiais. Segundo o relator do recurso, ministro Rogério Schietti Cruz, a manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo revela violação direta ao artigo 186 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o direito do acusado de permanecer em silêncio, sem que esse gesto seja interpretado de forma prejudicial à defesa. A instância de segundo grau erroneamente preencheu o silêncio do réu com palavras que ele pôde nunca ter enunciado, já que, do ponto de vista processual probatório, tem-se apenas o que os policiais afirmaram haver escutado, em modo informal, ainda no local do fato, destacou o ministro. Na avaliação de Schietti, a Corte Paulista acreditou que o relato dos policiais corresponde à realidade ao apontar, por exemplo, que o recorrente confessou informalmente que traficava. Gente, tá brincadeira. Você já caiu há muito tempo. A gente está voltando aqui para o período aqui da ditadura. Só pode ser isso. E agora é ditadura judiciária, né? Porque do jeito que está tendo aí, essa narrativa, explicou o relator, consideraria como verdadeira uma situação implausível em que
o investigado teria oferecido àqueles policiais, sem qualquer embaraço, a verdade dos fatos. É ingenuidade supor que o tenha feito em cenário totalmente livre da mais mínima injusta pressão, observou Schietti. Caso promove reflexão sobre injustiça epistêmica. Schietti sublinhou que, ainda que o réu é vítima de diversas injustiças epistêmicas, conceito desenvolvido pela filósofa Miranda Fricker, segundo o qual indivíduos provenientes de grupos vulnerabilizados são tratados com menos capazes de conhecimento, ou seja, está estigmatizado, né, por, por uma série de qualidades negativas que a sociedade impõe, principalmente o Ministério Público e o Poder Judiciário, que é o que a gente tem visto aí. Na mesma linha, continua o ministro, ocorre a injustiça epistêmica testemunhal que se manifesta quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato de um falante por ter contra ele, ainda que de forma inconsciente, algum preconceito identitário, como ocorreu no caso do réu, um jovem negro e pobre. Isso aí está acontecendo todo dia. Aquela conta lá de 1.500 lá, né, dos escravos e tal, ela não terminou não, gente. Está continuando, tá? O judiciário deu um aval para continuar aí, aumentar essa conta aí, porque só está condenando o negro, pobre, periferia, enfim, por aí vai, por esses estigmas que ainda não se retirou. O tribunal incorreu em injustiça epistêmica e tal, beleza. Gravação de abordagem daria respaldo probatório aos policiais. Inclusive, já foi várias vezes falado sobre isso. É bom que se os policiais estejam gravando o momento da abordagem, tudo isso, mas não faz, porque fala que está quebrado, porque fala que não tem equipamento, enfim, tem um monte de coisa que acontece quando um erro, né, ocorreu e o que se deixou de fazer para que aquele erro não acontecesse, né, fica chancelado como uma verdade. É uma justificativa. Ah, olha, hoje a gente estava sem câmera, mas ele confessou sim. Confessou para a gente. Pô, tá de brincadeira. Vocês acham que a palavra de vocês tem uma verdade absoluta? Aonde? Aliás, nenhum poder e nenhuma palavra é absoluta em lugar nenhum, e nem pode, senão a gente estaria dentro de uma ditadura. Gravação de abordagem daria respaldo probatório aos policiais. Em relação à validade dos testemunhos dos policiais, o ministro ressaltou que eles poderiam ser aproveitados como elementos informativos caso houvesse respaldo probatório. Além do silêncio do investigado ou réu, uma alternativa apontada pelo ministro para corroborar a palavra isolada dos agentes públicos seria a gravação de toda a abordagem, recurso que permitiria saber, ao menos, como a confissão se deu. A escassez probatória do presente caso impõe provimento desse recurso especial para absolver o recorrente da prática do crime. Concluiu o relator. Gente, pelo amor de Deus, olha só. Nós estamos falando aqui de um sujeito que foi condenado, o juiz da primeira instância até absolveu. O pior é o Ministério Público, quando oferecer denúncia, o Ministério Público ele vem como órgão acusador, mas também atua como órgão fiscalizador. Como órgão fiscalizador não está fazendo nada porque está acusando de forma inadequada, em razão das provas que foram obtidas daquele jeito, com aquele meio, sem nenhum critério, sem nenhuma legitimidade para provocar sequer uma acusação, né, formal, justa, e está lá passando. E vai para o juiz de primeira instância, o juiz não rejeitou, mas absolveu, não rejeitou a denúncia, mas absolveu, e o Tribunal de Justiça fala o seguinte: não, os policiais, a voz do policial tem verdade absoluta, ok? O réu utilizou o direito ao silêncio através de sua defesa, estratégia para não dizer a verdade, e condena, como se isso fosse a justiça. Então, nós estamos realmente diante do direito penal do inimigo, diante do direito penal do pobre, do negro, do preto, da prostituta, do morador da periferia, né? O direito penal está aí para condenar e para continuar chicoteando. Vamos dar chicotada nesse pessoal, como foi lá na época da escravidão. Aí se fala tanto, né, em acabar com a escravidão,
em acabar aí com os preconceitos, e a gente tem a própria justiça prorrogando o que vinha lá de trás, quando tem em suas mãos a possibilidade de fazer justiça, pelo contrário, faz injustiça. E aí o STJ e o STF têm que ficar apagando esse fogo. É lamentável, porque qualquer pessoa pode estar ou pode sofrer uma injustiça dessa, estar andando na rua, ser abordado por alguém e encontrar em um tribunal extremamente legalista, e mais do que legalista, né, avançando, praticando, né, julgamentos injustos, com erros gravíssimos, como tantos outros que o STJ já vem trazendo aí para a gente. Fica aqui essa informação para vocês dessa decisão, desse RESP. O número está lá, depois eu vou liberar para vocês. Mas é para pensar. Você que é estudante de direito, ou você que é leigo, que acha que juiz não erra, desembargador não erra, ministro não erra, vocês estão muito equivocados. Promotor não erra, vocês estão muito equivocados. O que mais tem é erro judiciário. A cadeia está cheia de gente presa porque merece, mas tem muita gente lá, talvez a maior parte, que está lá de bucha, ou está lá porque foi um julgamento errado e está aguardando uma decisão para que alguém um dia possa ter a luz de pegar aquele processo e ver que ele tem uma injustiça ou um erro judiciário. Isso não é mais uma exceção, hein? Isso está virando regra. Então, alô aí, vocês aí que estão estudando e pretendem um dia ocupar um cargo público de promotor, de juiz, delegado, vocês conseguem destruir a vida de uma pessoa quando vocês não trabalham direito, porque ninguém devolve a dignidade, os anos perdidos, o sofrimento, a angústia, a humilhação e tudo mais dessas pessoas. Fica aí essa informação para vocês aí. Grande abraço para todos.